Então, a iniciativa e liderança são duas coisas que andam juntas. Um líder, ele sempre tem iniciativa. A pessoa que tem iniciativa, ela vai ter liderança. Ela vai necessariamente ser um líder. Então, o que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando das 16 leis de sucesso. Se você é uma pessoa que tem iniciativa e liderança, se você é uma pessoa que tem iniciativa e que tem liderança, se você vai ter iniciativa, você vai definir um objetivo. Se você tem iniciativa e liderança, uma pessoa com iniciativa, ela vai definir um propósito de vida, que é a lei número 1. Uma pessoa com iniciativa e com liderança, o que ela faz? Uma pessoa com iniciativa e liderança, ela vai constituir uma mente mestra. Uma pessoa com iniciativa e liderança, ela vai se tornar autoconfiante. Para você desenvolver o hábito da economia, você também precisa o quê? Você precisa ter iniciativa. Sem iniciativa, você não desenvolve o hábito da economia. Você está vendo como uma lei sustenta a outra? Então, lei 5, você precisa ter iniciativa e liderança. A lei número 6, ela diz o seguinte: use a sua imaginação. Então, na lei 6, você vai aprender a usar a imaginação. Por que usar a imaginação é importante? Para ter iniciativa e liderança. Para que a imaginação é importante? Para criar um propósito de vida. Por que a imaginação é importante? Para você desenvolver a sua mente mestra. Você está entendendo? Você está entendendo como essas leis, elas se autossustentam? Então, lei 6, use a imaginação. A lei 7 é a seguinte: tenha entusiasmo. Seja uma pessoa entusiasmada. Por quê? Porque se você for uma pessoa entusiasmada, só que tem um negócio, uma pessoa insatisfeita, uma pessoa frustrada, uma pessoa de mal com a vida, ela não tem entusiasmo. A palavra entusiasmo, ela é uma palavra composta que na sua origem diz ter Deus dentro. Então, uma pessoa entusiasmada é uma pessoa que tem Deus dentro. O que é ter Deus dentro? É uma pessoa cheia de vida. Uma pessoa entusiasmada é uma pessoa cheia de vida. É uma pessoa que tem uma disposição para a vida. Então, o que acontece, para você ter uma ideia? Nós estamos na lei 7. A lei 7 tem entusiasmo. Para quê? Para usar a imaginação. Se você usar a imaginação, você tende a ser uma pessoa entusiasmada. E uma pessoa que usa a imaginação, ela tem iniciativa e liderança. Se você tem iniciativa e liderança, é muito fácil para você definir um propósito de vida. Por quê? Porque você é uma pessoa entusiasmada, porque você é uma pessoa que usa a imaginação, porque você é uma pessoa que tem iniciativa e liderança. E se você tiver um propósito definido e todas essas outras coisas, é muito simples para você colocar em prática a lei número 3, aliás, a lei número 2, que é a mente mestra. E é muito fácil também você ser uma pessoa autoconfiante. Então essa é a lei número 7. A lei número 8, ela diz o seguinte: tenha autocontrole. Eu estou fazendo uma abordagem geral das leis, depois nós vamos estudar uma a uma, tá? Então, o que acontece? Eu vou tirar os comentários aqui para as pessoas não começarem a ficar se desfocando e pedindo para tirar os comentários. Então, a lei número 8, autocontrole. Tenha autocontrole. E preste bem atenção, só existe uma coisa que você verdadeiramente pode controlar na sua vida, que você precisa controlar. O autocontrole, você precisa desenvolver autocontrole sobre o seu pensamento. Porque tudo que você cria na sua vida, incluindo as emoções, nascem do seu pensamento.
Então, você precisa desenvolver autocontrole, mas autocontrole é você desenvolver autocontrole sobre o pensamento. Aí vem a lei número 9. A lei número 9, ela diz o seguinte: você precisa sempre fazer mais do que o esperado. E tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: você pode ter tudo o que você quiser, desde que você ajude o número suficiente de pessoas a alcançar o que elas querem. Então, o sucesso não é uma construção o sucesso profissional, financeiro, verdadeiro e duradouro, não é uma construção que você faz sobre os outros, à mercê dos outros, mas você faz para os outros. É a lei da semeadura. Quanto mais, a maioria das pessoas, elas pensam o seguinte: eu vou fazer o mínimo necessário. No trabalho, em todos os lugares, está cheio de pessoas que têm a filosofia de fazer o mínimo necessário. Mas aqui, a lei diz o seguinte: sempre faça mais que o exigido. Vá a milha extra, caminhe a milha extra. Por quê? Porque se você recebe aquilo que você dá, quanto mais você dá, mais você recebe. Se o que Jesus falou, por exemplo, dai e ser-vos-á dado. Ele não disse, receba e dê uma parte. Ele disse, dai e ser-vos-á dado. Então, se é verdade que quando você dá, você recebe, quanto mais você dá, mais você recebe. Essa é a lei número 9. Faça mais que o exigido. Faça sempre a milha extra. Se alguém te pede uma camisa, dê 2 para ele. Quer dizer, faça a milha extra. Aí a lei número 10 é uma lei muito interessante e que eu tive que trabalhar muito comigo mesmo. Por quê? Porque a lei número 8 diz o seguinte: desenvolva uma personalidade agradável. Ninguém gosta de conviver ou de fazer negócios ou de trabalhar com um cara chato, com um cara ranzinza, com um cara arrogante, com um cara prepotente. Então, a lei número 10 é você desenvolver uma personalidade agradável. Seja uma pessoa agradável de estar, uma pessoa agradável de viver, de conviver. Essa é a lei número 10. Então, você tem que desenvolver uma personalidade agradável. Se você desenvolve uma personalidade agradável, se você tem autocontrole, se você sempre faz mais do que o exigido, se você é uma pessoa entusiasmada, se você tem iniciativa e liderança, você não vai ter problema nenhum de executar aquelas primeiras leis que são a base de tudo, de ter um objetivo definido, um propósito definido, de ter uma mente mestra, de ter autoconfiança, de ter o hábito da economia, de ter iniciativa e liderança, de fazer uso da imaginação. Por exemplo, se você tem autocontrole, que é a lei número 8, é muito fácil você usar a imaginação. Usar a imaginação para quê? Para criar coisas. Usar a imaginação para solucionar problemas. E se você segue a lei número 7, você é uma pessoa entusiasmada, associado a todo o resto, é fantástico. Então, a lei número 10 é a personalidade agradável. A lei número 11, 12 e 13, para mim, são as leis mais fantásticas que existem. Quais são? A lei número 11 diz o seguinte: aprenda a pensar com precisão. O que é pensar com precisão? Se você tem um objetivo definido, se você tem uma mente mestra, pense com precisão. Significa o seguinte: o que você precisa aprender? O que você precisa buscar? O que você precisa desenvolver para realizar esse objetivo? Eu sempre digo o seguinte: toda oportunidade que não está alinhada com o seu objetivo não é uma oportunidade. Vou repetir: toda oportunidade que não está alinhada ao teu objetivo não é uma oportunidade. Por quê? Porque ela vai te tirar do caminho, porque ela vai te distrair. Então, pensar com precisão
significa o seguinte, pensar com precisão. Nós estamos fazendo um overview, uma visão geral das 16 leis do sucesso, que é esse meu livro aqui, baseado no The Law of Success, de Napoleon Hill, e no clubinho nós vamos estudar cada uma dessas leis e eu estou fazendo uma visão geral para você ter essa visão geral das 16 leis. E eu estou falando da lei número 11, que é pensar com precisão. Significa o seguinte, eu sempre uso o pensar com precisão como sendo o voo da águia. A águia, ela voa lá nas alturas, nenhuma mosca, nenhum outro passarinho alcança ela de tão alto que ela voa. Mas ela tem aquele foco minucioso até o chão. Por quê? Porque quando ela voa, muitas vezes ela só flutua, mas a maioria das vezes ela está buscando algum movimento que daí ela baixa porque é a caça dela. Então a águia, ela sobrevoa, ela voa no alto e ela tem essa visão da amplitude, mas com foco no objetivo dela. Então o que acontece? Quando você tem um objetivo definido, você também não pode se obcecar. Você não pode ficar com a visão fechada. Você tem que ter uma visão ampla. Mas essa visão ampla, ela tem que estar focada no objetivo. Porque a visão ampla vai te trazer os suprimentos para você realizar esse objetivo. Então, na lei 11, você vai aprender a como pensar com precisão. A lei número 12 é quase igual, mas ela tem um detalhe. Se a lei número 10 é pensar com precisão, e aí você tem esse voo da águia, que voa alto, mas com o foco no objetivo, que é a caça. Então você vê em toda a amplitude, mas você está com o olho no objetivo. Eu chamo isso de intenção. Pensar com precisão é você ter uma intenção clara. A lei número 12 é a concentração, que ela é diferente. Ela é o olhar da minhoca. A minhoca, ela está dentro do buraquinho e tudo que ela enxerga, ela não enxerga nada, porque ela é cega, mas ela vai tocando só o que está literalmente na frente dela. Então você tem a lei número 11, pensar com precisão, e você tem a lei número 12, que é a concentração. Aqui é a intenção, e a intenção ela sempre está no futuro. Aqui tem a atenção. A atenção ela sempre tem que estar no momento presente, no agora. Isso é uma combinação explosiva. Você pensa com precisão, mas ao mesmo tempo concentração. E aí, vem a lei número 13. Cooperação. O que é a cooperação? Você não criar resistência ao fluxo natural das coisas. Ao invés de você se opor a esse momento, você se alinha com esse momento. E aí o universo começa a cooperar no sentido daquilo que você quer fazer. Por isso que essas 3 leis, se você entender e aplicar essas 3 leis, você se torna qualificado a realizar coisas extraordinárias. Por quê? Porque você vai pensar com precisão, você vai ter aquela visão da águia, você vai ter concentração, intenção no futuro, pensar com precisão, concentração no agora e a cooperação, que é você se submeter ao fluxo natural das coisas, ao invés de se opor ao fluxo natural das coisas, ao invés de você criar resistência. A isso. Então, se você em consideração, a cooperação não é você cooperar com alguma coisa, é você permitir que o universo coopere com você.
Você não se opor ao fluxo natural das coisas, mas você se submeter, numa gíria mais comum seria você não ficar remando contra a maré o tempo todo. E tem pessoas que vivem assim. Então nós já estamos na lei número 13. A lei número 14 é a seguinte: aprenda a tirar proveito dos fracassos. Aprenda a tirar proveito dos fracassos. Hoje em dia, ninguém mais fala sobre fracassos. Se você olhar aí nas redes sociais, todo mundo é sucesso, sucesso, sucesso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. As pessoas não tiram proveito nenhum do sucesso, em termos de aprendizado. Você não aprende nada com o sucesso. Você aprende no fracasso. Você aprende quando você fracassa. E você não pode... nem todo mundo aprende quando fracassa. Algumas pessoas, quando fracassam, elas se encolhem, elas se tornam inferiores. Mas o que eu estou querendo te dizer? Aprenda com o fracasso significa o seguinte: se você tem um obstáculo, você tropeçou, você cometeu um erro, e se você parar e aprender com esse erro deixa de ser um erro. Por quê? Porque você tirou uma coisa positiva dele. Você aprendeu com ele. E se você aprendeu, não é uma coisa ruim. Você está entendendo? Então, ao invés de você ficar se lamentando quando as coisas não funcionam do jeito como você queria que elas funcionassem, você olha e você aprende a tirar proveito disso. E como é que se tira proveito disso? Aprendendo. E quando você aprende, geralmente você transforma o fracasso numa vitória. E aí vem a lei número 15, que é a lei da tolerância. O que significa a lei da tolerância? Você não ser uma pessoa intolerante. Uma pessoa que quer se meter na vida de todo mundo. Uma pessoa que não tolera as outras pessoas, porque as outras pessoas não pensam do jeito como você pensa. Então você cria um monte de inimigos. Por quê? Porque todo mundo que não pensa como você é teu inimigo. Ser tolerante é isso. É você permitir que as pessoas sejam como elas queiram ser. Você não tem que se meter em querer consertar o mundo. Você tem que cuidar da sua vida, do seu mundo. Se cada um fizer isso, o mundo vai mudar. Agora, se você quer mudar as pessoas, não vai dar certo. Você só tem o poder de fazer uma mudança só, que é a sua. Ninguém muda ninguém. Eu não tenho o poder de mudar você. Eu posso apontar leis, eu posso apontar caminhos, eu posso explicar o que eu fiz, mas eu não tenho o poder de fazer nada com você. É você que pega essas ferramentas e diz: não, eu quero aplicar isso na minha vida. Ou você diz que não, mas ser tolerante é você respeitar as pessoas como elas são. Ai, mas essa pessoa é falsa. Deixa ela ser falsa. Você tem que se incomodar porque a outra pessoa é falsa? Você vai ficar infeliz porque a outra pessoa é arrogante, é prepotente? Isso é problema dela, não é problema seu. Ah, mas essa pessoa, ela é um canalha. Mas isso não é problema seu. Ela tem o direito de ser canalha. Ela vai pagar o preço? Isso sim, um dia ela vai ver que não existe benefício nenhum em ser malandro, em ser canalha. E ela vai, quem sabe, ela vai mudar. Ou senão ela vai ficar batendo a cabeça a vida inteira. Mas você não tem que salvar o mundo. Você tem que salvar a si mesmo e através do exemplo talvez você consiga mudar algumas pessoas. E aí... não é que você vai mudar essas pessoas. As pessoas, olhando o seu exemplo, vão seguir o teu exemplo e assim elas vão mudar através do seu exemplo. Mas não é você que mudou essas pessoas. Não dá para ter essa prepotência de achar que você é o salvador da pátria. E isso é uma luta que você não tem como vencer. Então isso é importante. Isso é extremamente importante. Essas 16 leis, estou falando, elas mudaram a minha vida. Então existe a última lei, que é a regra de ouro. O que é a regra de ouro? É um complemento da lei 16. A regra de ouro diz assim: ame o outro como você ama a ti mesmo.
Essa é uma lei quase impossível. Por quê? Porque a maioria de nós não sabe o que é amor. A maioria de nós nunca descobre o amor. Você não descobre o amor em você e você não consegue amar o outro. As nossas relações, elas são muito mais de apego, elas são muito mais uma necessidade de satisfação pessoal através do outro. Elas são muito mais um apego emocional do que relações livres baseadas no amor. Então, essas são as 16 leis do sucesso. Eu fiz um overview hoje, tá? Essa aula vai ficar gravada no clubinho. E se você não faz parte do clubinho, nós vamos, a partir de agora, estudar uma a uma. Eu fiz um overview geral dessas 16 leis e eu quero que você memorize essas leis. Eu quero que você faça isso ainda hoje. Qual que é a lei número 1? A lei número 1 é: você precisa ter um propósito definido, você precisa ter um objetivo definido. Qual é a lei número 2? Você precisa desenvolver uma mente mestra em torno desse objetivo definido. Qual é a lei número 3? Você precisa se tornar uma pessoa de fé, uma pessoa autoconfiante. Qual é a lei número 4? Desenvolva o hábito da economia. Qual é a lei número 5? Tenha iniciativa e liderança. Qual é a lei número 6? Faça uso da imaginação. Qual é a lei número 7? Tenha entusiasmo. Qual é a lei número 8? Tenha autocontrole. Qual é a lei número 9? Faça sempre mais que o exigido. A lei número 10, desenvolva uma personalidade agradável. A lei número 11, aprenda a pensar com precisão. A lei número 12, faça uso da concentração. Lei número 13 é a lei da cooperação. A lei número 14, aprenda a tirar proveito dos fracassos. A lei número 15, seja tolerante. E a lei número 16, aplique a regra de ouro. Tá bom? Então, nós vamos ficar por aqui hoje e na próxima aula nós vamos falar especificamente sobre propósito definido, objetivo definido. Então eu quero que você já comece a pensar: qual é o seu objetivo para o mês de fevereiro? Você tem ele definido? Qual é o seu objetivo para o mês de março? Qual é o objetivo para o primeiro trimestre de 2025? Qual é o objetivo para o primeiro semestre? Qual é o objetivo para 2025? E qual é o objetivo para os próximos 5 anos?